Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Gente, nós temos hoje uma convidada muito especial. Ela é linda, parece uma Barbie, saiu das passarelas de Milão, direto aqui para esse podcast. Sheila Nardelli, ela veio de Rio do Sul e hoje ela veio aqui abrilhantar o nosso podcast e contar um pouco da história dela, que é fascinante. Eu tenho certeza que vai edificar as nossas vidas, porque eu também não conheço e vou conhecer junto com vocês. Sheila, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. Eu sei que tu volta hoje ainda, né? Sim. Para Rio do Sul, veio rapidinho, veio para passear e de repente tá aqui se doando aqui para nós, né? Sim, Deise, obrigada, eu que agradeço o convite, né? Boa noite a todo mundo que vai nos ouvir, né? Nos assistir. E agradecer a Lenise também, né? Que é essa amiga em comum que nós temos. E uma frase que ela fala muito e que no dia de hoje faz total sentido, né? A gente estar na geografia do Senhor, né? É verdade. A gente está disponível para Ele, né? Porque ela realmente é vim muito aqui... usada por Deus, né? É uma bênção. A Lenise A gente se sente amado por ter ela, né? Isso. A gente vê Jesus através de uma vida, né? Essa é ela, né? Sal da terra e luz do mundo, né? Sim. Que bênção. Que alegria, Sheila, que alegria ter você. Você é linda por dentro e por fora. É uma bênção mesmo. Mas e daí? Conta pra nós. Você tem quantos anos? Eu tenho 40. Fiz recentemente 40 anos. Olha, jovem. Sim. E aí, me conta um pouco da tua história. Então. Como tudo começou? Como tudo começou, né? Como eu conheci Jesus, né? Então, eu me converti recentemente, faz 1 ano e meio. Uau. Eu sempre tive fé, acreditei num Deus, mas para mim o Deus que eu conhecia era um Deus muito distante, né? Era da igreja católica, fui batizada, fiz primeira comunhão, fiz crisma, mas para mim era assim, Deus lá no céu, eu aqui, um dia a gente vai se encontrar e... Tá tudo certo. E tá tudo certo, né? E aí, o ano passado, eu passei por um processo de separação, que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, assim. E eu tenho 2 filhas, né? Tenho a Lavínia, de 11 anos, e tenho a Amabile, de 3 anos. O pai da Lavínia faleceu quando ela tinha 4 anos, e a Amabile... A mais velha. A mais velha. E a Amabile é desse relacionamento onde eu vim a me separar no passado. E aí eu fiquei desestruturada, assim, fiquei sem chão, cheguei no fundo mesmo, né? E aí eu percebi que eu não estava tendo estrutura para conduzir a vida das minhas filhas, sabe? Principalmente por essa questão da Lavínia, né? Porque ela já tinha perdido o pai, mas então ela estava com uma referência masculina dentro de casa que foi tirada, né? E para uma criança, ela não tem o entendimento que hoje nós temos, né? Então vem sentimentos de abandono, de rejeição, crenças negativas, né? E eu fiquei muito preocupada com isso. Pensei, eu preciso de ajuda para conduzir a vida delas. Eu não consigo sozinha, né? E aí foi onde fui buscar ajuda para elas, pensei, depois eu me resolvo, né? Eu vou buscar tratamento psicológico, depois eu vou tentar me reconstruir, mas eu preciso primeiro ter sabedoria para conduzir a elas. É elas, depois a gente vê o que faz, né? Isso. E aí foi onde eu conheci Jesus, nessa busca por elas, né? Mas quem foi salva primeiro fui eu. Onde eu conheci a verdade, assim, com toda a minha paixão, assim, com todo o meu amor. Eu entendi que Deus é um Deus presente, né? Não é esse Deus de distância que eu tinha esse entendimento. Eu aprendi a orar, porque eu não sabia nem conversar com Deus. Eu achava que oração era Pai Nosso, Ave Maria e toda aquela coisa decorada, né? Eu não sabia que eu podia conversar com Deus e que Ele poderia me ouvir e que Ele poderia falar comigo. Né? Então eu conheci esse Deus e desde então eu fui transformada, assim. O meu relacionamento terminou por alguns pontos, mas eu entendi também que eu tinha o quanto que eu tenho muitos defeitos, né? Eu não me olhava com autorresponsabilidade, né? Mas sempre muito mais fácil a gente ficar apontando o dedo pro outro, né? Então eu saí desse relacionamento sempre apontando o dedo pro outro, sabe? Eu não tinha Jesus, eu não tinha o conhecimento, né? Eu não entendia sobre os planos de Deus, né? Para uma família, sobre a restauração, restituição. Eu ia te perguntar isso, como que era essa Sheila antes? Sim. Tipo, quando vocês ficaram casados quanto tempo? Nós ficamos 4 anos. Então, como que era Sheila quando você conheceu ele, quando você se casou com ele? Como que essa Sheila era como esposa, como... Sim.
como guardiã do lar, Sim. né? Quando teve a tua segunda filha. Como que era essa Sheila? Então, eu me achava perfeitona, né? Eu achava, assim, que eu trabalhava, que eu não traía, que eu levava as minhas filhas pro colégio, fazia uma comidinha. Eu achava, assim, que eu era boazona, assim, que tava tudo certo comigo, sabe? Por isso eu ficava nessa sempre de apontar o dedo pro outro, né? E aí depois... No caso, pra ele. Pra ele, Você achava que o que não ia ruim na relação era culpa dele. Só dele, por causa de alguns pontos, né? Mas que eu também não tinha sabedoria pra lidar com aquilo, sabe? Então, pra mim, na época, a única alternativa era, vou me separar. Porque assim não dá pra ser feliz, né? E eu vejo né, que isso sirva de testemunho, porque quantas mulheres, né, que vão querer buscar a felicidade em outro relacionamento, às vezes, né? Não tentando reconstruir o que tem dentro de casa, né? O que Deus já deu, né? Mas a velha Sheila morreu, graças a Deus, com Jesus na cruz, né? E as escamas dos meus olhos caíram. E eu vi o quanto que eu era falha. E o quanto que nesse processo de 1 ano, Deus me curou. E Deus me transformou numa nova mulher, né? Ele tem me preparado para eu ser uma nova dona de casa, né, para quando ele me enviar outra pessoa, o quanto que eu fui restaurada como mãe. Então, esse meu desejo de buscar a salvação para as minhas filhas, que eu falei que eu fui salva, porque as minhas filhas tiveram a mãe delas resgatada, sabe? Eu vi o quanto que os meus valores estavam invertidos. Como eu não sabia quem eu era, e para mim, né, a gente só descobre quem a gente é quando a gente entende quem a gente é para Jesus, né? Que desde o ventre da nossa mãe, né, nós fomos planejados, né? Que ele sabe o nosso nome, que ele nos chama de filha, né? E eu vi, assim, o quanto que eu tinha para melhorar, para curar, para restaurar. E depois desse processo todo, um dia eu até estava conversando com a minha filha, a de 11 anos, a Lavínia. Vou dar um exemplo aqui que é bem constrangedor, mas para ver o quanto que a gente que falha, né, e nem percebe. Aí eu tava conversando com ela, eu falei, filha, tu percebe mudança na mãe, depois que Jesus entrou na nossa casa, né, como é que... Ela, sim, mãe, ô... Aí ela me contou de uma situação que eu nem lembrava, que uma vez nós estávamos num aniversário, e tinha outras, eu tava com os adultos, né, e tinha outras crianças, só que não eram crianças do círculo de amizade dela, mas eu queria que ela fosse lá brincar, que ela fosse se enturmar com as crianças, e eu fiquei insistindo pra ela ir brincar, porque eu queria aproveitar ali o ambiente, ficar conversando com os adultos, tá, né, no meu meio. Aí eu falei bem assim pra ela, filha, vai lá, depois, né, de algumas vezes, filha, vai lá brincar, tu parece um bicho do mato. E ela me falou que ela chorou tantas noites, pensando, será que a minha mãe pensa isso de mim? Que eu sou um bicho do mato? Uau, a gente fala as coisas, principalmente para as crianças, e não pesa, assim, o poder da palavra, né? O poder da palavra e o quanto que se Jesus não tivesse entrado no nosso lar, que a identidade dela ia estar quebrada, porque ela ia crescer achando que ela era um bicho do mato. Ou qualquer outra coisa que uma autoridade dissesse para ela, Isso. Né? Isso. E isso eu aprendi também, o meu valor, quem eu sou, né? Porque a minha pirâmide dos valores estava invertida. Eu achava que para eu ter valor eu tinha que fazer. Tem algumas pessoas que acham que tem que ter, né? Tem que ter para mostrar quem é. Algumas é no fazer, né? O meu era no fazer. Então eu trabalhava muito. Porque eu acreditava que através do meu trabalho as pessoas iam ver valor em mim. Eu ia receber elogios, eu ia ser reconhecida, eu ia ser aceita. E também, nesse relacionamento, meu marido, ele era ausente em casa. E isso me remetia a um sentimento meu lá da infância, que meu pai era ausente dentro de casa. Uau. Então, inconscientemente, para eu não ficar em casa esperando o meu marido na época e voltar o sentimento da Sheila, criança, eu estava me ausentando em casa no meu trabalho, e deixando as minhas filhas abandonadas. E eu ia repetir o padrão também do meu pai, causando nelas o mesmo sentimento que ele causava em mim, sabe? Então, essa questão das prioridades, de ter o valor ajustado, né? De eu entender os princípios da palavra dentro do meu lar foi transformação, assim. A questão da mesa, que é tão importante, né? Muitas vezes o café da manhã eu deixava as minhas filhas comerem no sofá, assistindo TV, sabe? Enquanto eu ia me arrumar, então assim, não tinha aquele Vocês tempo. tinham um momento de uma refeição juntos, em família? Não. Não tinha, porque daí elas ficavam o dia inteiro na escola, eu almoçava. E você se ausentava de casa muito? Muito. E o teu marido também? Também. Ele mais do que eu, né? E eu, como eu falei, para não voltar naquele sentimento que hoje eu tenho consciência que era por conta disso, né?
E eu, assim, daí também, como eu sou do fazer, né? Eu tinha que estar fazendo para achar que tinha reconhecimento. E aí eu era uma mãe ausente também. E não sabia ter o tempo de qualidade, sabe? Não sabia ter essa refeição. Eu tinha perdido, assim, o que é a essência de uma dona de casa, ter o cuidado com a casa, de arrumar um vasinho com flor, sabe? De preparar um lanchinho. Porque os filhos, eles querem... É o pequeno, né? Às vezes a gente fica pensando, nossa, se eu pudesse levar as minhas filhas para Disney, fazer uma viagem, mas não, né? A identidade delas, o caráter delas vai ser construído no pequeno, né? Vai ser uma surpresinha no café da manhã, às vezes um pãozinho feito com forma de coração. São as experiências que elas vivem no dia a dia, né? Isso. Experiências de pertencimento, de amor. É isso que transforma a vida delas, é isso que reitera, né? Essa identidade de filho amado. De filho amado, isso. E é inabalável isso. Pode o mundo dizer o que for, se você tem convicção, né, do que você é. Isso. Exato. E hoje com esse entendimento, então eu consigo conduzir a vida delas muito melhor, né? A Amábile, minha filha de 3 anos, ela demorou mais tempo para andar que o normal. Assim, na verdade, ela andou dentro do prazo, que seria 1 ano e meio, mas com 9 meses, 1 ano, onde a maioria das crianças já começam a caminhar, ela ainda não. Então, ela precisou fazer fisioterapia para fortalecer aqui os músculos. Foi um processo difícil. E aí, nisso, eu comecei sempre a falar para ela, a declarar na vida dela. Eu falei, filha, você é forte e corajosa, você é forte e corajosa. E aí, ainda nos parquinhos, quando ela ia, depois que ela já caminhava, tudo, ela ainda tinha dificuldade para subir as escadinhas, para depois ir pro escorregador e tal. E aí, eu sempre tinha que estar ajudando, segurando na mãozinha dela, mas eu sempre ia encorajando. Você é forte e corajosa, forte e corajosa. E aí, um dia ela conseguiu subir sozinha. Uau. E ela chegou lá no fim da escadinha, ela falou, mãe, eu sou forte e corajosa. Ai, que lindo. Então, assim, ontem, por exemplo, nós estávamos brincando na piscina e ela foi sozinha, se desafiando. Mãe, eu sou forte e corajosa, sabe? Então, assim, o quanto que, né? Como eu dei o exemplo da outra, né? Quanto a gente declara de forma negativa sobre a vida deles, mas o poder das palavras, né? De forma positiva, quanto que a gente é bênção, né? Na vida deles, que as palavras não sejam maldição, né? Mas que sejam bênçãos, assim. E todos esses aprendizados, assim, do dia a dia, tudo é Jesus que permite, né? Só Ele através dentro da minha casa, assim. E o meu desejo de todos os dias é andar no centro da vontade dEle, né? Eu tenho muito temor. E como a gente estava conversando antes, né? Eu estou aqui mesmo por obediência, porque pela vontade, assim... Não estaria, óbvio que não. Sim. Mas quando ele entra na vida da gente, Sheila, muda tudo, não tem como. Tudo. E não é uma coisa assim, ó, às vezes a gente acha assim, eu vou me converter, daí eu vou me esforçar para ser diferente, né? Não, você se torna diferente de forma espontânea, é natural isso. Sim. É natural. É natural. É tão natural quanto a macieira da maçã. Né? Ela não tem que fazer força para dar maçã. Ela nasceu para dar maçã e ela dá maçã. Porque se tiver que fazer força, não vai ser da nossa vontade, né? Eu tenho um testemunho também em relação à bebida alcoólica. Eu sempre gostei muito de beber, né? Ir num restaurante, na praia, tomar uma cervejinha, um vinho e tal. Mas eu bebia... Hoje eu percebo também que era uma fuga para sair do meu estado. Vou tomar uma para ficar um pouco alegre e tal, né? Eu tinha isso. Se eu ia num restaurante, por exemplo, almoçar, que o garçom demorasse a vir para trazer bebida, eu internamente eu ficava mal-humorada. Então, de certa forma, eu tinha uma dependência. Meio social, mas né? Você vê, né? Era uma fuga da vida ruim, né? Isso. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de acordar justamente por isso também. Exato. Porque tem que acordar e encarar a vida ruim. Isso. Porque só tem 2 tipos de vida, né? A vida que vale a pena ser vivida e aquela que não vale a pena ser vivida. E a vida plena e abundante que vale a pena ser vivida é essa com Cristo. Porque o mundo... é perdido. O mundo, ele vende muitas coisas, né? Que aos nossos olhos ilusões, são boas, né? Mas o sentimento que vem depois... Mas a verdade é que as pessoas não estão melhores. Não. Elas compram a ideia das coisas do mundo, mas eu não vejo elas melhores. Não, exatamente. Tem uma felicidade momentânea, né? Mas não é um estado, né? De felicidade, né? A paz, né? A paz que excede todo entendimento, a né? alegria e a paz que que vem excede do coração, todo entendimento. Isso. Então, por exemplo, com a bebida alcoólica, desde que eu me converti, o Espírito Santo começou a me constranger, me tirar à vontade. Mas eu teimosa, eu ainda ia e bebia. Bem menos, mas eu ainda bebia.
E teve um dia até que eu perguntei pra pastora da minha igreja, pastora, pode, não pode, como é que é? E ela me explicou, né? Ela não, tipo, falou assim, Sheila, é proibido, não pode. Né? Ela me explicou que na igreja que eu congrego, quem tem cargo de liderança não pode, porque a igreja já teve muita luta com o alcoolismo e tal. Então, ok, ela não me proibiu. E hoje eu vejo que se ela tivesse me proibido... Você teria corrido de lá. Teria corrido, teria me revoltado, aqui não é pra mim, né? Mas eu fui curada pelo Espírito Santo, ele foi me constrangendo até ponto de eu não ter mais desejo por aquilo. Então, é como falasse, né? Tem que... vem de dentro, assim, né? E isso aconteceu com o meu guarda-roupa, a transformação das minhas roupas, meu modo de vestir, meu comportamento. É como o apóstolo Paulo fala, né? Não é por homem nenhum, né? Isso. Mas é ele. É o que eu falo, quando ele entra na vida da gente, ele muda tudo de lugar. Isso. E a partir do momento que eu comecei a viver esse sobrenatural de Jesus, que às vezes a gente não consegue nem encontrar palavras, né? Pra descrever tão inexplicável que é, de tão maravilhoso que é. Então eu desejei isso cada dia mais, assim, esse amor cresce a todo dia e é uma sede, né, como diz na palavra, né, pelo alimento sólido, né, vontade de se abastecer disso todo dia, assim, porque eu sei da onde ele me tirou e quem ele me transformou. É fome da palavra e sede da presença. Isso. Tremendo. Sheila, me conta pra nós, o que um pouco da tua história, assim, que você acredita que conduziu a essa separação? Certo. Então, eu fiquei nesse relacionamento por volta de 4, 5 anos, né? E um relacionamento que, desde o início, ele não foi saudável. E também, como eu já comentei, né, por eu não saber o meu valor, então eu aceitava esmola, né? Quando a gente não sabe quem a gente é, qualquer pessoa que te diz um oi sorrindo na rua, tu já se sente especial por aquilo, né? Então, a minha crença de identidade era muito baixa e eu aceitava muito pouco. Então, foi um relacionamento muito difícil. Eu vivi um relacionamento tóxico. E, assim, com muita mentira, muita falta de respeito, eu não me sentia valorizada como mulher, enfim, muita briga, discussão, chegamos a discutir na frente das crianças, né, e tinha também casos extraconjugais. Assim, eu sempre desconfiava pelas atitudes dele, né, meu ex-marido, atualmente, ele ainda é prefeito, então ele já tinha um cargo de prefeito, e um prefeito de uma cidade tem muita demanda, né, precisa falar com muitas pessoas e tal, mas assim, dentro de mim algo sempre me dizia que tinha algo de errado, assim. E aí começou a vir à tona uma outra Sheila, uma Sheila investigadora que queria achar coisas, né? Nisso também eu invadia a privacidade dele, mexia no celular dele, a busca de querer saber a verdade que dentro de mim parece que eu já tinha, né? E mexi no celular dele algumas vezes e eu sempre encontrava coisas pela metade, que nunca me davam a certeza do que acontecia. Mas hoje, olhando, né, tipo, eram muitos motivos, né? Mas assim... Talvez você não quisesse ver, né? Não quisesse ver, não estava preparada, né? Tinha uma filha pequena. Então, assim, para a mulher é muito difícil, né? A gente pensar, principalmente com o filho pequeno, né? Em deixar o marido. Tinha outra questão da minha filha mais velha, que tinha ele como uma referência masculina. Então, muitas coisas pesavam na minha balança, e ao mesmo tempo que eu via que tinha coisa errada, mas algo me prendia. Um relacionamento tóxico, né? Onde a gente cria uma dependência da pessoa, mesmo não sendo feliz ali, né? Então, assim, eu era feliz por 2 dias e 5 dias da semana eu passava chorando, eu passava deprimida, eu passava frustrada. Porque eu não tinha uma família de verdade. Eu tinha a família dentro de casa, mas eu não tinha uma família, eu não tinha os valores estabelecidos por Deus, eu não tinha os princípios, né? E sempre quando eu via, assim, essas conversas pela metade, ele sempre vinha me combatendo e querendo ainda me fazer culpada por aquilo. No meu ato não era certo invadir a privacidade dele, né? Hoje eu quero um relacionamento onde eu não quero jamais sentir nenhuma vontade de mexer no celular de uma pessoa, porque isso é um sofrimento terrível, assim, né? Não, hoje tu quer um relacionamento que você tem unidade com essa pessoa. Isso. Porque isso você constrói, né? Exatamente. E acho que é isso, por isso que Deus tem te preparado com isso tudo, né? Pra você sim. viver o extraordinário dele na tua vida. Amém. É isso.
Então, eu pegava conversas pela metade, conversas, porque se já estava apagada uma parte, então isso já é um indício muito forte que algo ali tinha de errado, né? Mas, e por conta do cargo deles, tinha, né, questionava algumas coisas. Ah, isso. Ah, essa aqui me chamou porque precisa arrumar um buraco na frente da rua da casa dela. Essa aqui me chamou porque precisa pedir emprego. Então, o cargo dele favorecia essas desculpas, sabe? E aí, eu sempre ficava com dúvida. E esse relacionamento era tão tóxico que quando eu comecei a mexer no celular e vi as coisas, e até eu ter coragem para chegar e cobrar, o que é isso? As mensagens não estavam mais lá, já estavam apagadas, mas eu falava, eu vi isso, eu vi aquilo. Não, tá doida? Não tem nada disso? Não, eu não falei bom dia, linda, eu falei bom dia. Eu não falei, vamos nos ver amanhã, eu falei, como você está? E aí eu ficava pensando, meu Deus. Será que eu tô ficando louca? Será que eu... Como ele dizia, né, que eu tava louca, será que mesmo eu tô ficando louca? Será que eu não tô... Que eu não vi direito? E eu tô acusando ele, meu marido? Como é que eu tô acusando ele? É uma pessoa que não fez nada? Que pessoa que eu tô me tornando? Né? Então, assim, é uma situação que só quem vive, assim, para entender do quão tóxico que é do vício, sabe? Tu sente vício por uma dor, mas parece que ao mesmo tempo tu precisa se alimentar daquilo, que é aquilo que te é o combustível, é uma coisa muito doentia, assim. Então, depois eu comecei a ver as mensagens e olha a loucura, né? Mexia no celular dele de madrugada, eu dava print, eu mandava pro meu celular, aí eu apagava do celular dele, a conversa que eu tinha mandado pra mim era toda uma estratégia pra fazer que eu lembro que eu fazia, eu tremia, porque se ele acordasse e visse eu mexendo no celular dele, pensa, né? Então, eu fiquei nesse jogo, assim, por muito tempo, assim. E eu sempre falava, olha, se tem alguma coisa de fato, se acontece uma hora, a verdade vai aparecer. E um dia apareceu. Um dia eu mexi. Eu já tinha decidido a não mais mexer. Nessa época eu ainda não tinha Jesus, mas eu estava em tratamento psicológico, que isso também foi me ajudando, foi me dando força, foi me resgatando aos poucos, né? Não é tão profundo, né? Era de uma forma rasa, mas foi me ajudando. E eu tinha decidido não mexer mais no celular dele. Eu não quero mais. Se acontece, uma hora vai saber. Eu não quero ficar nessa coisa de ter que procurar, sabe? Com a minha força. Isso também me fazia muito mal, assim. Porque ainda que eu visse que não tinha nada, mas aquela vírgula diferente já me levava a minha imaginação aí, sabe? Aí eu pensava, nossa, mas ele me falou que estava trabalhando, mas aqui disse que estava em outro lugar. E o que ele fez? E é uma situação terrível. Então, até que um dia eu tinha decidido não mais mexer. Era um domingo de manhã, o celular dele começou, era tipo 6 da manhã, o celular começou a despertar. Eu falei, desliga, tá. Daí, só que ele não desligava, ele botava no modo soneca. E a minha filha pequenininha, eu sabia que lá por umas 8 ela ia acordar, eu queria aproveitar aquele último tempinho ali de sono. E ele tava num sono muito profundo, assim, o celular ele desligava meio que dormindo, assim, e ficou aquele despertador tocando de 5 em 5 minutos por mais ou menos uns 40 minutos. Até que eu decidi, não, vou ter que desligar esse despertador. Eu peguei o celular dele, e daí é claro que eu não fui só desligar o despertador, né? Daí aquela coisa veio, né? Aí eu abri o WhatsApp e eu fui fazer a minha investigação. E aí eu achei uma conversa onde tinha a confirmação do que tinha acontecido, não satisfeita, né, por toda essa coisa, assim, será que eu tô vendo que é isso e tal, né, tremendo. Fui na conversa dos amigos que trabalhavam com ele, tinha a comprovação ali que tinha acontecido. E, então, meu mundo caiu, né, o mundo caiu, assim, fiquei tremendo, fiquei pensando o que eu fazia e tal, e na hora, assim, eu nem consegui falar nada, assim, era um domingo, eu peguei as meninas, fui pra casa da minha mãe, não consegui falar nada, passou o dia, pensei, chegou a noite, eu conversei com ele, e a atitude dele foi nada menos do que o esperado, né, de negar, não tinha mais nada ali no celular naquela hora, mas eu já tinha mandado tudo pro meu, eu tinha que ir lá ver, sabe, depois eu ia no banheiro escondida, eu tinha que olhar, pra será você acreditar, né? Não, será que a verdade é o que ele fala ou é o que eu vi? Eu duvidava do que eu via, sabe? Eu tinha que ir lá no banheiro escondida com o meu celular. Não, é isso daqui, eu não tô doida, é isso aqui que eu vi. É maluco, assim, surreal, né? Então... É o que você falou, só quem vive sabe. Só quem vive,
E aí ele ficou negando, ele negou, pediu para as pessoas que eu via mensagem me ligarem para dizer que não era isso que tinha acontecido, que era situação de trabalho e tal e tal. Ficou assim uma semana, sabe? E nesse período assim eu me sentia culpada, eu me sentia mal, parecia que ele era a vítima, eu era acusadora, que eu que estava querendo destruir a minha família. Ele me tratava mal nesse tempo todo, chegava em casa mais tarde ainda. Sabe, horrível, assim. Ficou uma semana negando, viu que não teve jeito, assim, que eu tava decidida a me separar, que não dava, que tal, correndo o risco de talvez, né, eu trazer isso à tona e talvez, né, prejudicar alguma coisa no trabalho dele, tudo, porque né? vinha sentimento de vingança, né, eu acusava, eu brigava, eu não falava assim como eu tô, né, eu saía de mim, né, também, né, eu gritava muito, brigava, falava, né, eu vou te prejudicar, vou fazer vingança, isso não vai ficar assim, porque eu não mereço, porque eu, né, enfim, até que ele chegou para conversar e falou, não admitiu assim com todas as palavras, mas pediu desculpa, falou que não ia mais acontecer, que ia mudar o comportamento dele, falou de buscar ajuda e tal, e tal, e tal. Me passou a conversa mais uma vez, né? Mas eu, como amava, queria ter minha família, lutava pela minha família, acreditei e estive disposta a tentar mais uma vez. E aí a gente viveu bem, né, daquela felicidade que eu achava, né, que era certa, mas com os meus valores todos invertidos também. E aí depois de um ano, aconteceu de novo, sabe? Aconteceu de novo, mexi no celular dele, tive certeza, era de madrugada ele falando com essa pessoa, aí vinha aquele sentimento, né, nossa, eu vou dormir cedo. De novo, né? Tudo de novo, né? Eu vou dormir cedo, porque no outro dia eu que tenho que acordar pra cuidar das meninas e tal. E ele ficava, tipo, no sofá, assistindo, bebendo e falando com mulheres, enquanto que eu tava lá dormindo, descansando. A gente não tinha tempo de comunhão, não tinha conversa, não tinha tempo junto, e sabe? Nessa última aconteceu de novo. E eu não esperava mesmo, porque eu tava, assim, eu ainda, né, eu não era feliz, eu tinha dúvida dos comportamentos dele, mas eu tinha fechado, assim, a minha visão, eu pensava, eu vou acreditar, eu vou dar o meu melhor, né. Vou seguir daqui pra frente, vou né? seguir, vou focar, vou fazer a minha parte, né. Mas, enfim, aconteceu de novo, caí do cavalo, dessa vez ele não assumiu, disse que eu tava louca, que não tinha nada, que não tinha acontecido nada. E aí a gente partiu para um processo de divórcio, né? Ele ficou ainda uns 3 meses dentro de casa. Nessa situação, o abalo psicológico era muito pior, assim, porque na verdade eu queria, né? Eu queria que ele viesse arrependido, eu queria que ele falasse, não, vou fazer uma transformação, vou buscar todos os recursos possíveis e não quero mais essa vida pra mim, vou dar um basta nisso. É o que eu esperava, né? Apesar de eu estar falando assim, eu não quero mais, eu queria, mas eu queria ele transformado, né? Eu queria estar ali com a minha família, né? E ele não vinha, ele não fazia isso, e o pior, ele começava a chegar em casa tarde, de madrugada, e nessa época a gente não se falava mais, né, eu tinha vontade, né, de mandar mensagem, onde é que tu tá? Só que eu, assim, não era mais a mulher, eu não tinha como cobrar satisfação, ele tava só dentro de casa, né, mas a gente tava dormindo em quartos separados e tal, então ele chegava tarde, isso pra mim era, assim, um tormento psicológico muito grande, muito, muito, muito grande, assim. E, enfim, ele saiu de casa e pouquíssimo tempo depois que ele saiu de casa ele assumiu o relacionamento com essa pessoa que eu descobri que teve a falta de respeito, né? Porque também eu acredito assim que a mulher, ela não se sente traída só pela certeza da consumação de fato, né? A gente se sente traída se a gente vê o marido olhar para uma outra pessoa. Uhum. A gente se sente traída com a intenção de ter alguma coisa. A gente se sente traída de várias formas, né? Então, o nosso valor, ele vai lá embaixo, né? Uhum. E aí, então, quando ele saiu de casa rapidamente ele assumiu com essa mulher, assim, que eu me senti traída duplamente, porque é uma pessoa que eu conhecia, não era amiga, mas eu tinha um relacionamento, eu tinha contato com ela, né, e claro que o meu compromisso era com ele, né, ele que me devia satisfação e respeito, mas ela conhecia a nossa família, ela sabia da nossa história, então, assim, foi duplamente difícil, né, e ao ver, assim, que ele, apesar de tudo, até do cargo que ele tem, assim, a ousadia de já assumir outra pessoa, sabendo que, né, a cidade toda sabia que ele tinha deixado uma família para trás, então,
o meu ego, ele foi moído, né? O meu orgulho, ele foi tratado muito, muito mesmo. Então, nesse meio tempo, eu conheci Jesus, né? E eu tive que também buscar entendimento, porque eu comecei, além de eu sentir muita raiva, muito ódio por ele, por essa pessoa, por toda a situação, eu tive que começar a dividir a minha filha, que tinha apenas 1 ano de idade, com essa nova vida dele. A compartilhar a vida dela com essa nova mulher, sabe? E aqui eu até quero fazer um parênteses, porque estamos, né, em período de férias escolares, e eu vejo muitas mães reclamarem, filhos de férias, tipo, terror das mães. O que é que eu vou fazer meus filhos agora? Então, eu quero deixar aqui, porque a gente se prepara por um filho ir embora de casa quando ele vai fazer faculdade, com 18 anos ou depois disso. Uma mãe não se prepara por um filho ir embora de casa quando tem 1 ano de idade. Né? Claro, é o pai dela, ela tem que conviver com o pai, eu jamais vou proibir isso, né? Sou feliz, a minha filha mais velha não tem o pai dela, então, glória a Deus que a pequenininha tem o pai dela que convive com ele, mas assim, a gente não se prepara pra isso. Todo final de semana, a cada 15 dias, quando chega na sexta-feira, eu tenho que arrumar a bolsinha dela, é muito difícil, sabe? Então, assim, às vezes uma mãe tem um filho de casa, dentro de casa, todo dia, toda hora do dia. Então, assim, eu quero falar que aproveitem o filho de vocês, curtam, porque passa rápido. E quando chegar a hora de ele não estar mais, vocês vão sentir muita falta. É verdade. Então, assim, voltando, né? Quando eu conheci Jesus, só que eu tinha ainda muito sentimento ruim dentro de mim por toda essa situação, sabe? E eu fui tendo conhecimento da palavra e eu entendi que eu tinha que orar pela vida deles. Pessoas que você tinha que perdoar isso tudo. Que eu tinha que perdoar, que eu tinha que desejar o bem deles, né? Porque afinal é o pai da minha filha, então eu também não posso querer, né? Que ele esteja mal, porque ele também, assim, não vai ser um bom pai para ela, né? Então eu comecei nesse exercício o primeiro passo de orar pela vida deles. E foi um exercício muito grande, porque eu não conseguia. Quando eu chegava aqui para falar o nome, ficava trancado na minha garganta. Não saía. Mas eu fui exercitando, fui pedindo para Deus me ajudar, né? Porque não é nada sobre nós, né? É Ele, né? Ele que capacita, Ele que dá sabedoria, Ele que dá força, dá coragem, dá ousadia. Então, fui exercitando e Ele foi me dando isso, assim. Consegui começar a orar pela vida deles. Mas eu sabia que eu tinha que perdoar. Porque a falta do perdão faz mal pra gente. Eles estavam juntos, eles estavam curtindo a vida deles, eles estavam tudo certo. Eu, nada, né? Você que estava presa, eu tava presa, eu que tava sofrendo, eu que tava fazendo mal. De repente, isso me impedia de estar liberada para um novo relacionamento também, sabe? Então, comecei também a ter entendimento sobre isso e senti que eu precisava perdoar, mas eu não conseguia. Eu não conseguia. E aí foi então que eu fui para A minha igreja tem uma imersão que se chama, que é um encontro com Deus. Eu sei que outras igrejas têm isso também, tem outros nomes, né? Mas é uma imersão de sexta a domingo que se chama Face a Face, que é um encontro com Deus. Então, eu tive uma experiência, assim, maravilhosa com Deus, onde, de fato, eu vi ele, a minha face a face, assim, depois conversei com a minha pastora, porque eu já fui pra lá com essa expectativa pelo nome, mas ela falou que não é todo mundo que tem essa experiência, mas pra mim já era óbvio, acho que eu já sabia que ia acontecer, porque pra mim, pelo nome face a face, já era óbvio que eu ia ver Deus face a face, sabe? Então, eu tive uma situação maravilhosa com Deus, onde eu vi ele face a face, onde ele me chamou pelo nome, minha filhinha amada, Sheila Aline Nardelli, ele falou meu nome completo, e ele me deu 3 direcionamentos. E ele falou que eu precisava perdoar, sabe? Eu precisava perdoar eles. E eu falei, Deus, eu não consigo, eu preciso da tua ajuda. Né? E a gente não consegue mesmo. Não conseguia, porque eu queria ver eles mal, eu queria que eles terminassem, eu queria ver eles longe um do outro, eu queria que, sabe, que eles sofressem como eu sofri, porque era muito injusto, ele está bem, ele está feliz com tudo que eles me fizeram e eu tá sofrendo, sabe? Então, eu não conseguia. E aí eu comecei a orar, né? Pedi para Deus colocar uma situação no meu caminho, que eu consiga. Porque aí quando Deus me deu esse direcionamento, eu pensei, vou ter que marcar um café com ela. Vou ter que chamar ela pra conversar, vou ter que marcar um café, mas como que vai ser?
e tal, e aí eu falei, Deus, eu não consigo, eu tinha pegado o celular algumas vezes na mão, mas eu não conseguia, eu falei, eu quero ser obediente, eu sou temente a ti, eu quero te obedecer, eu já tive outras provações de obediência, e até chegar nisso, tudo que ele foi me pedindo, eu fui conseguindo obedecer, sabe, e eu sentia que eu obedecia e era como um jogo, assim, eu ia avançando de fase e ele ia me levantando, entendeu, ele ia me curando, assim, quando chegou nisso, eu falei, Deus, tu sabe, eu sou tua filha obediente, mas eu não tô conseguindo. E aí, eu comecei a orar, eu coloco uma situação no meu caminho, que quem sabe eu não precise mandar mensagem, eu não precise procurar, que seja algo leve, que não me gere ansiedade, que eu não fique assim, né, com esse sofrimento antecipado. E então aconteceu um dia, que nós éramos convidados para um casamento. Eles eram convidados e eu também. E aí comecei a orar muito naquela semana, eu falei, Deus, quem sabe, né, se for da tua vontade, que seja esse dia, né, e fiz até jejum ali naquela semana, pedindo para Deus me ajudar. Eu já estava conseguindo orar por eles, então já tinha avançado o nível, né. E aí aconteceu nesse dia. Nós nos encontramos no banheiro, eu fui no banheiro trocar a fralda da minha filha pequenininha. Você e ela? E aí nós nos encontramos. E aí eu falei pra ela, eu disse, esse momento foi preparado por Deus. Eu falei, ele me deu esse comando pra eu liberar perdão pra ti, pra eu te procurar, só que eu não conseguia, da minha vontade, da minha carne, eu disse, eu não conseguia. Mas eu quero dizer que eu te perdoo, que eu desejo que vocês sejam felizes, e tal, e nem lembro tudo que eu falei, porque não fui eu, né, com certeza foi o Espírito Santo que veio. Uau. E aí eu falei. E Daisy, assim, eu não consigo explicar. Porque a partir do momento que eu liberei perdão pra ela, depois ali na festa do casamento, eu olhava pra essa pessoa e eu sentia amor. Tua misericórdia, né? Eu sentia compaixão. Sabe o que é assim, uma linha, eu tava aqui, em segundos eu tô aqui, eu sei. E o sentimento aqui dentro de ódio, de vingança, de desejo de coisas ruins, eu lembro assim da cena, ela tava no salão ali, brincando com a minha filha pequenininha, correndo, e eu olhava pra ela e eu sentia amor. Uau. E me senti, né, leve, e eu não consigo explicar. Assim, então, e eu quero deixar o recado aqui, né, pra outras mulheres, né, porque, infelizmente, é uma situação recorrente dentro de casamentos, né? Então, para você que se sente humilhada, que se sente injustiçada, que não se sente valorizada, que sabe de alguma situação ruim, que teu marido te feriu, mas libera perdão, independente do que ele fez, né? Porque você também não é perfeita. Exato. Você também é. E o perdão, ele deixa nós presos, né? E assim, eu não consigo perdoar porque eu quero, eu consigo perdoar porque eu já fui perdoada, né? Porque Jesus, né, ele pagou o nosso preço, né? Então, assim, ele nos perdoou. Então, assim, quem que a gente é para não perdoar, né? Uma situação, sendo que de quantas situações que nós fomos perdoadas, né? E assim, né, Sheila, tu pode experimentar isso, que da nossa carne, a gente, é impossível você perdoar. Impossível. Mas é quando a gente pede pra ele, assim, de todo o coração, quando você deseja, porque o perdão é isso. Ele é uma decisão. É um reconhecimento da nossa miserabilidade, da nossa incapacidade, de que um dia precisamos ter sido perdoados e precisamos todo dia, né? Todo dia. E de que é ele que faz. E quando a gente reconhece isso e pede, fala, Senhor, da minha vontade, eu não consigo amar essa pessoa. Isso. Mas derrama do teu amor em mim. Isso. Eu quero perdoar essa pessoa. E aí é como um passe de mágica, assim, né? Assim. E é experimento que você experimentou, Isso. é incrível. Porque eu poderia, de repente, fazer anos de terapia, que eu ia trabalhar, ia talvez melhorar um pouco esse sentimento, né? Mas não tem como, assim, como dar água pro vinho, né? Realmente, assim, tipo, é só Jesus, sabe, que faz. Então, assim, eu jamais conseguiria amar essa pessoa. Então, assim, eu consigo amar quem não me fez o bem, porque ele me amou primeiro, Exatamente. né? Porque ele ensina a gente sobre o amor, né? Porque é ele em nós, né? Não é nós. Isso, não é ele nós. em nós.
É isso, E uma frase que faz muito sentido pra mim, né? Que toda ferida aberta é um chamado de Deus pro nosso propósito, né? Outra que eu ouvi também, a tua dor vai ser o teu testemunho, né? Então, por isso que eu tô aqui hoje, né? Quem é ferido fere, quem é curado cura, né? Isso, a gente sente a dor pra gente conseguir levar para outras pessoas e curar. Então, assim, né, de repente, uma pessoa que tá ouvindo isso, ela não precisa passar por tudo que eu passei. Exatamente. Né? Ela pode ter esse entendimento e, quem sabe, conseguir, né, se curar mais fácil, sem precisar derramar tantas lágrimas. Né? É verdade. É verdade. Deus tem um propósito incrível, né? Sim. Com tudo, com todas essas coisas. Tanto na tua vida, quanto das tuas filhas, quanto do teu ex-marido, quanto do futuro, né? Sim, sim. Quanto com a atual esposa dele. Exato. Com tudo. Sim. Com tudo. Eu sempre falo isso, né? Existe algo incrível por trás de todas as coisas. Sim. E não é porque a gente não vê que não tá lá. A nossa ignorância não muda a realidade. Uhum. Né? Mas eu achei muito interessante quando você falou que você buscou uma ajuda com o psicólogo e tudo, porque a nossa maturidade espiritual, ela vem de uma maturidade emocional. Exatamente. Sabe? É quando a gente amadurece emocionalmente que a gente consegue uma profundidade espiritual. Isso. E eu lembro que a Lenise me falava isso no começo, sabe? Porque eu sou recém-convertida, assim, mas acredito que por eu me permitir, né, ser obediente à palavra de Deus e ser obediente aos comandos que Ele me dá, né, e tentar seguir tanto a palavra, assim, que eu consegui, sim, uma maturidade espiritual rápida, né, mas por conta do que eu já vinha construído, né, e hoje eu vejo, assim, que, por exemplo, se eu tivesse falar dessa questão espiritual e tal, se não tivesse essa carga antes... trabalhado esse emocional. É né? uma conversa, assim, que eu não saberia, tipo, o que essa pessoa tá falando, mas como assim, Espírito Santo, cair as escamas dos olhos, Exato. mas... Então, eu vejo que o emocional, ele é a terra fofadinha, né, preparada para receber aquela semente. Porque se a semente cai no pedregulho, ela não germina, né? Então, é muito importante esse amadurecimento emocional, sabe? O tomar consciência, né? Exatamente. Como eu falei, a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, né? Isso fez muito sentido pra mim, porque como tinha essa questão de mentiras, de engano, então eu me apegava muito a isso, né? Ah, porque tu. Só que nisso eu tava cega também pra olhar pro eu. Exatamente. Sabe? Eu vi, porque assim... Tem pessoas que acham, né? Eu falo pessoas porque eu era essa pessoa, né? Que tem pecadinho e pecadão, né? Então, assim, porque me enganou, o teu pecado é maior do que o meu, que tô ausente dentro de casa como mãe, como esposa, não tô fazendo o teu café da manhã, eu não tô, né? Servindo também com o meu papel, né? Não tô sendo a mulher também para aquele homem, né? Exatamente. Então, nós não tem diferença, né? O mesmo pecado que é eu julgar e falar mal e falar de uma amiga minha quando ela não tá presente, é o pecado de matar, de roubar, né? E nessa falta de consciência, né? Onde a gente também daí erra muito, né? É verdade. E essa consciência de que a gente acha que a gente precisa ser essa auxiliadora idônea, que fomos criadas para ser, só quando os maridos correspondem, né? Exatamente. Mas a gente não... Deus não disse assim, olha, você precisa ser a auxiliadora idônea pro teu marido bom. Não. Exato. Né? E eu tinha essa consciência. É independente do que ele é, do que ele faz, do que ele vem a fazer, por quê? Exatamente porque a nossa identidade não tá no marido, né? Exato. Tá em Cristo. Exato. Então, é aquela questão dos valores que a gente inverte, mas que vem também por de uma decorrência de uma deficiência na identidade, né? Exatamente. Então, você vê que uma coisa vai levando a outra. Isso. E aí a necessidade de aprovação, de ser amada, e a gente acaba colocando o marido, né, os filhos no lugar de Deus. Exatamente, exato. O trabalho. Né? Tudo no lugar de Deus. Né? E essa questão da alma também, que falasse o quanto que é importante ter essa cura, porque a situação que eu falei, né, dele ter o perfil parecido com o do meu pai, dele alimentar a mesma dor que o meu pai me alimentava na infância, e se eu não sou curada disso, eu vou inconscientemente, é claro, eu vou me conectar com alguém que vai alimentar aquela minha dor. Exato, e parte da dor que você viveu foi justamente isso. Isso. Você estava nesse ciclo. E sem perceber, eu estava passando para as minhas filhas. Exatamente. Glória a Deus, né? Glória a Deus.
que muitas mulheres sejam resgatadas através do teu testemunho, Sheila. Amém. E eu tenho certeza, como eu já te disse, grandes coisas ele tem para tua vida, né? Eu creio. Tu és linda por dentro e por fora. Obrigada. E se em tão pouco tempo assim tu já tá voando, eu fico imaginando, né? Quanto mais ele não vai fazer. Sim. Que ele te mantenha com esse coração obediente, né? E com os olhos no lugar certo. Sim, que assim seja. Se tu me permitir também, quero falar só bem rapidinho Claro. o quanto é importante também a gente sempre estar conectada, né, com Deus e ser sensível à voz do Espírito Santo, né? Recentemente nós passamos em Rio do Sul por 5 enchentes, né, e 2 bem grandes. E eu tenho comércio, eu tenho uma farmácia. E aí na primeira enchente grande, fiquei assim, tal, tira, não tira as coisas, fica naquela, né? Depois que a minha farmácia ali, o local onde ela estava foi construído, não tinha dado uma enchente. Então lá todo mundo já sabe, né? Na cota 11 pega aqui, na cota 12 pega aqui, porque como eu sou muitos anos passando por isso, né? Gerou muita experiência também. E aí na primeira eu fiquei naquela, tira, não tira, tinha uma cota, tinha previsão, foi bastante avisado antes, não ia tirar, cheguei no dia, fui tomada pela falação, tirei tudo, esvaziei a farmácia, tirei toda a mercadoria, tirei os móveis e tal. Graças a Deus não chegou. Em novembro aconteceu outra enchente. Essa veio muito rápido, pegou todo mundo de surpresa, defesa civil e tal. Não teve tempo para avisar, a água realmente subiu muito rápido. Mas eu conseguiria até ter tirado alguma coisa ainda, enfim. Mas eu fui, me concentrei, orei, não fui nos homens, né? Me concentrei no direcionamento de Deus, o que Ele tinha para mim, orei. E quando eu pensei, vou tirar, não vou tirar as coisas. Porque se eu não tiro, o meu patrimônio tá ali, né? É o meu estoque, é tudo que eu tenho, né? Então, e aí quando eu pensei, não vou tirar, eu senti paz no meu coração. Eu senti muita paz. Então, eu queria também falar sobre isso, sobre buscarmos estar conectado com Deus, porque Ele direciona, Ele coloca a gente nos lugares certos, né? E faltou 50 centímetros de água para entrar na minha farmácia. Nossa. E muitas pessoas falaram, Sheila, tu é louca, tu não vai tirar, mas como? Eu falei, olha, tô sentindo paz no meu coração em não tirar, né? Então, assim, também as pessoas verem Jesus através da nossa vida nas pequenas coisas também, né? Quanto que Ele direciona a gente até numa decisão, né? No teu trabalho, no teu negócio. Exato. Eu falo que a gente precisa ter o Jesus precisa ser real na nossa vida. Real. Né? A gente precisa tirar viver ele, assim, ó. Isso. Exatamente, viver ele. Porque ele é real. Isso, todo dia eu olhar pra cruz e eu saber que eu tô lá, mortinha com ele. Né? Exato, é a vida dele na nossa vida. Isso. Que lindo, Sheila. Obrigada, viu, meu anjo? Eu que agradeço. Foi uma honra, um presente do céu ter você aqui. Obrigada, foi um presente pra mim. Um desafio, mais um presente. Obrigada mesmo. Não é fácil, né? A gente é só para um propósito mesmo. Só. Mas eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas com tudo que foi falado aqui. Vai atingir mulheres que tenho certeza que um dia você talvez vai encontrar ou não, mas não é sobre isso. Não, né? A gente esses dias eu ouvi até do pastor Eliseu, ele esteve aqui já, ele me contou uma fábula que Deus, quando criou o sol, né, disse para o sol assim, olha, você vai ter o maior espetáculo da terra, assim, você vai brilhar muito, muito durante o dia. E à noite, você vai iluminar a lua, teu brilho vai aparecer através da lua, ou seja, você vai brilhar de dia, de noite, você vai ser o astro mais importante. Mas no teu maior espetáculo, que é quando o sol amanhece, né? A plateia vai estar dormindo. Ninguém vai ver. Uau. Porque você não nasceu para ser aplaudido. Uau. Você nasceu para brilhar. É isso. Né? E assim, nós não nascemos para ser aplaudidos. Não. Nascemos para brilhar. Nós somos o semeador, né? Isso. Nascemos para semear e não para ver, germinou, não, nasceu ali, aqui. Não esperar por likes, por aplausos, né? Não é isso que vai alimentar, isso é pro nosso ego e faz mal. Né? A gente tem que se preocupar em agradar a Ele, né? Porque é Ele que nos transforma, que molda o nosso caráter. Exatamente. Então, fomos criadas por Ele e para Ele. Sim. Né? Isso.
Obrigada, Sheila. Eu que agradeço. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Amém. Que você viva todos a vontade dele pra tua vida, porque ela é boa, perfeita e agradável. Né? Isso. Que assim seja. Obrigada. Obrigada, minha gente. Uma boa noite pra vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.